Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, ao ler o Evangelho, recordei-me de um episódio que se passou com o meu pai, há uns anos. Eu estava a orientar um curso de verão em Sintra e dei uma aula em que contei uma história do Papa Emérito, quando ainda era teólogo. Fiz uma busca e não consegui encontrar esse artigo, que contava como alguns dos seus colegas sustentavam que, para certas pessoas, seria melhor não lhes falar do Evangelho, ou teria sido melhor não lhes falar do Evangelho. E porquê? Porque o Evangelho era um peso enorme. Pelo contrário, ao não conhecerem o Evangelho, sem culpa alguma, encontravam-se nas situações em que estavam com aquilo que os teólogos definem como consciência errónea invencível. Não têm, ou não tinham, portanto, culpa dos erros que fazem, ou que fizeram, ou que faziam. E, de facto, pode ser tentador esta posição. Sobretudo quando vemos pessoas com vidas tão complexas e em que o novelo da sua vida se emaranhou de tal forma que não se sabe bem como é que se há de desemaranhar. Porém, a visão desses teólogos é terrivelmente negativa. Para eles, Jesus, tu, Senhor, e a tua mensagem, o Evangelho, é uma mensagem que não é libertadora, mas sim um peso, uma carga. Tenho pena de não encontrar o dito artigo, porque recordo-o como sendo brilhante. O certo é que contei ao meu pai estas ideias durante um almoço. O meu pai é uma espécie de assessor, um assessor entusiasta. Por um lado, escuta-me com enorme interesse. Por outro, não tem pejo em corrigir ou sugerir pequenas nuances, pequenas coisas que acha que deveria ser melhor dizer ou falar ou o que for. Ou mesmo até enriquecer o diálogo com algum dado, com alguma história. E foi o que aconteceu neste caso. Já te contei o documentário sobre os maias, o povo maia do México. E, de facto, o meu pai tinha estado lá, mas desta vez era um documentário da BBC, em que se entrevistava um sacerdote maia, um desses que querem recuperar os costumes e a cultura maia. Aquele clichê de que os ocidentais só trouxeram coisas males e que a colonização foi algo muito negativo e que não teve nada de libertação e tudo isso. E, no fundo, aquele documentário mostrava o sacerdote nos seus ritos, com incenso e uns sacrifícios de lá de uns animais, umas galinhas, umas coisas. E depois entrevistavam-no e perguntavam se, de facto, as pessoas, o povo maia e as pessoas dali estavam a voltar ou se permaneciam indiferentes. E aquele sacerdote mostrava-se desiludido, coitado. Poucos voltavam. E o entrevistador insiste e pergunta, mas há alguma razão? E nisto o meu pai olha-me e diz-me, atenção, um comentário da BBC, dá-te conta. Eu não sei como é que isto passou. E a resposta dele, daquele sacerdote, contra esse Jesus é muito difícil. Desconsoladíssimo, e insistia-me o meu pai,
contra esse Jesus e dava uma gargalhada. Não sei como é que isto passou. Não sei. Ainda estou para perceber como é que isto passou no canal da BBC. Essa é a experiência que tenho como sacerdote. Realiza-se o que tu, Senhor, nos disseste. O meu jugo é suave e a minha carga é leve. Jesus vem para nos aliviar. O Evangelho é realmente a boa nova. Que estranho é não a querermos dar aos outros. Lembrava-me da samaritana. Bem enovelada estava aquela vida. 5 maridos. E agora vivia com outro. E sente-se transformada por aquela presença. E lança-se a remediar a sua vida tão complicada. Mais, chama toda a aldeia. Partilha a boa nova. Que contraste com o que vemos hoje no Evangelho. Naquele tempo foi Jesus à sua terra e começou a ensinar os que estavam na sinagoga, de tal modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder de fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? De onde lhe vem tudo isto? Estão cegos, não veem, não conseguem passar da realidade. Diz São Mateus, estavam escandalizados com ele. E Jesus disse-lhes: eu imagino-te, Senhor, com profunda tristeza. Um profeta só é desprezado na sua terra e em sua casa. E por causa da falta de fé daquela gente, Jesus não fez ali muitos milagres. Há aqui, nestes homens e nestas mulheres, uma ignorância. Não sei se esta consciência, esta ignorância, se é com consciência errónea vencível ou invencível. Jesus, claramente, para eles é simplesmente um homem, nada mais. Não se dão conta de que têm Deus encarnado, a viver junto deles. Mas o que é certo é que não se vê ali nenhuma felicidade. Aquela ignorância, errónea, sim, invencível, se calhar, talvez, pode ser que fosse invencível, pode ser que não tenham culpa, porque, não sei, vamos ser bons, vamos dizer que é invencível. O certo é que se despertassem aqueles corações, não estariam muito mais felizes? Não vejo nenhuma felicidade naqueles homens. E em ti, Senhor, vejo tristeza. Viveste com eles, amaste-os. Quantos pormenores de carinho terás tido com cada um? Se eles soubessem que foi Deus quem cuidou deles, que eras tu, Senhor. Tu e eu sabemos agora que tu, Jesus, nos cuidas. Contra esse Jesus é muito difícil. Sim, nada nos poderá tirar Jesus do coração. Agora que te conhecemos, Senhor. Agora que cada vez que te conhecemos mais, pois sim, ficamos mais seguros disso. Mas precisamente porque sabemos o que é que a casa gasta, já nos conhecemos, somos débeis e por isso vamos ter com Maria. E pedimos-lhe: minha mãe, cuida da minha alma e não me deixes perder nunca o teu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.